Marcos 9, 14, todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido, aonde a Bíblia fala que Jesus, com a sua comitiva, fazendo ali a vontade de Deus, pregando o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus, em um certo momento, ele se aparta dos seus discípulos. E todas as vezes que Jesus se apartava dos seus discípulos, todas as vezes que Jesus, enfim, estava distante deles, a Bíblia nos mostra que sempre Jesus estava orando, estava buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz então que Jesus, ele já chega aos seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus observa alguma coisa estranha. Jesus vê uma discussão, e a Bíblia diz que a multidão até então estava focada ali, naquele problema, naquela discussão, e isso muitas vezes acontece. Às vezes alguns movimentos, algumas discussões, algumas situações até mesmo constrangedoras,
Pessoas ficam atraídas com isso. Só que ali a Bíblia diz que no meio dessa discussão havia um jovem endemoniado. Havia um jovem que a Bíblia diz que havia nele um espírito mudo. Só que Jesus, sendo onisciente, que sabe todas as coisas, Jesus viu que aquele demônio que estava naquele menino, aquele espírito maligno, não era apenas um espírito que deixava aquele menino mudo, mas também era um espírito surdo, que deixava aquele menino surdo. O próprio Jesus disse isso. A Bíblia diz então que Jesus, ele se achega, e a Bíblia diz que quando a multidão avista Jesus, eles se voltam para ele. Eles se voltam para a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que eles saudam o Senhor. Mas Jesus então faz uma pergunta aos escribas, aos doutores ali, pergunta: o que vocês estão discutindo com os apóstolos, com os discípulos? Ou seja, com os meus seguidores, né? Os discípulos são seguidores do Senhor. E a Bíblia diz então que ninguém responde nada, ninguém fala nada. Mas a Bíblia diz que se levanta um homem e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho que está endemoniado. E quando o espírito maligno pega ele, o espírito joga ele no chão, faz com que ele venha espumar a boca, e até ele se secar. Eu quero abrir um parênteses aqui. Havia um espírito de epilepsia naquele menino. Então nem toda pessoa epilética, ela está com a doença da epilepsia. Muitos estão endemoniados. Tem pessoas que sofriam disso, mas depois que aceitaram Jesus, foram libertas da epilepsia. Então o espírito maligno estava tomando conta daquele menino, porque o homem, ele dá um diagnóstico a mais, o que provava que não era um espírito não era uma enfermidade no corpo daquele menino, o que prova que era um demônio, que além dele espumar, além do espírito agitar ele, a Bíblia diz que muitas vezes, o próprio homem diz que muitas vezes o espírito tentava jogar ele no fogo e na água para o matar. Ou seja, aquele menino ficava tão perturbado, tão escravizado por aquele espírito, que bastasse ele ver um rio, ele queria pular dentro daquele rio. Não bastasse ele ver um incêndio, ou ver algo ali pegando fogo, que o espírito instigava ele a pôr a mão no fogo, a pular no fogo, enfim. Mas aí o seu pai, vendo aquela situação, o seu pai então na sua dificuldade ali, então segurava aquele menino, a ponto dele dizer que muitas vezes, se não foi uma e nem duas, que o Espírito sempre, ele relatando aqui, olha o que ele diz: muitas vezes o tem lançado, ou seja, não foi apenas uma vez, ele muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir ou matar. Esse foi o diagnóstico. A Bíblia diz então que, ao ouvir o relato deste homem, Jesus não pergunta o que eles fizeram, qual foi a oração que eles fizeram. A Bíblia diz que Jesus não entrevista o demônio, Jesus fala com o pai do menino.
E o que nós vemos aí fora são pessoas entrevistando o demônio. Aonde você veio? O que você quer com ele? O que você quer com ela? Só falta o demônio falar. Você não lê a Bíblia, não? A Bíblia diz claro que eu vim para matar, roubar e destruir. O que eu quero com ela? O diabo, ele vem com o intuito de matar, roubar e destruir. O próprio Jesus deu, mostrou o que o diabo veio fazer. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aleluia, obrigada, Senhor. E a Bíblia diz então que Jesus então vira para aqueles homens e diz assim: olha o que o próprio Senhor diz: ó geração incrédula, até quando vós sofrereis? Até quando estarei convosco? Aqui Jesus estava chamando a atenção daqueles homens. Jesus estava dizendo: olha, primeiro, onde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? No livro de Mateus, capítulo 10, se não me engano, a Bíblia diz que Jesus deu para eles poder e autoridade. Poder e autoridade. Então eles receberam do Senhor poder e autoridade. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para eles: olha, até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Primeiro, onde está a fé deles? Porque em diversos momentos, aonde eles perdiam o controle, aonde eles se desesperavam, a pergunta de Jesus era sempre a mesma: onde está a fé de vocês? Era Jesus falando: homem de pequena fé. E todos aqueles que acreditavam, todos aqueles que criam, Jesus liberava uma palavra: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, vai em paz. Tudo passa pelo campo da fé. Então a Bíblia diz então que Jesus pergunta, e a segunda pergunta é o que Jesus disse: até quando estarei convosco? Ou seja, Jesus estava dizendo bem claro: vai chegar um dia que eu não vou estar aqui. Vai chegar um dia que são vocês que vão ter que usar este poder. Vai chegar um dia que vocês vão ter que se virar, como diz por aí. Ou seja, vocês não podem ficar sempre escorados na minha pessoa. E isso acontece na geração de hoje. As pessoas, elas idolatram um pastor, elas idolatram missionários, elas idolatram pessoas a ponto de dizer: olha, eu não vou lá não, porque hoje aquele pregador não vai estar lá, aquele fulano não vai cantar, aquele fulano, ou seja, estão idolatrando pessoas. Estão se esquecendo de quem opera o milagre é Deus, que a fé tem que estar focada, virada aí para Deus. Mas as pessoas acabam o quê? Idolatrando. Você gostar de alguém, você admirar o ministério de alguém, não é errado. O problema é quando a pessoa passa a idolatrar aquela pessoa, colocar ela como se fosse um Deus. E há um perigo nisso. Porque da mesma forma que o idólatra, aquele que ele passa a idolatrar, se aquele a quem ele idolatra erra, falha, já não presta para
para mais nada. De Deus passa a se tornar um demônio. Enquanto servia, enquanto estava sendo alvo de idolatria, estava atendendo às necessidades, como diz, esse é o cara. Mas depois que errou, não vale mais nada. E é isso que aconteceu com Jesus. Enquanto Jesus multiplicava pães e peixes, Deus visitou o seu povo. Enquanto Jesus curava os leprosos, Jesus levantava os mortos, Jesus curava os cegos, Jesus curava os mudos, os surdos, os coxos, aleijados. Este é o Filho de Deus. Mas no dia que ele foi para a cruz, você não é o Filho de Deus? Sai da cruz e tira ele daqui também. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz então. Idolatria é muito perigoso. Passam a focar no homem e se esquecem de Deus. Certa feita alguém chegou para Jesus e disse: olha, bem-aventurado são os seios que te amamentaram. A Bíblia diz que Jesus não. Bem-aventurado é aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquilo que eu disse. Podemos ter admiração, não adoração. Adoração é só para Ele. Podemos gostar de ver alguém pregando, alguém louvando, alguém fazendo a obra, mas a adoração é para Ele. O dia que perdemos isso, o dia que deixamos, que desviamos o foco da adoração, aí começa a nossa decepção. A Bíblia diz então que Jesus: até quando estarei convosco? Até quando? Já vi grandes homens de Deus, pregavam, arrastavam multidões, mas quando caíram, fulano não vale nada, fulano não se vergonha, fulano, mas quando ele te servia, ele era o cara, quando ele te servia, ele era bom, quando ele congregava na sua igreja, era a paz do Senhor. Agora nem olha na sua cara. Jesus foi bem claro: até quando estarei convosco? Vai ter um momento que vocês vão ter que exercer o dom que está em vocês. Vão ter que exercer aquilo a qual vocês foram chamados. Porque muitas pessoas confundem que o poder foi dado. Foi para o pastor, foi para o ministro de louvor, foi para o diácono, foi para o missionário. Não, o poder foi dado para a igreja. O poder foi dado para aquele que crê. Jesus diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Pode ter título, mas se não crê, não acontece nada. Jairo era um homem que tinha um título. Ele era chefe da sinagoga. Nicodemos era um doutor da lei, mas ele mesmo disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele estava declarando que a fé dele não era suficiente para milagre acontecer. Ou, abertamente falando, ele conhecia toda a lei, mas não acreditava no Deus que liberou a palavra. Então não adianta ter um título e não ter fé. Não adianta ter um título e não acreditar. Jesus disse para este homem: se creres, tudo é possível àquele que crê.
Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Até quando vós sofrereis ainda? Olha o que a falta de fé faz. Traz sofrimento. Olha o que a incredulidade faz. Faz a pessoa sofrer. Por não acreditar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Falar que a gente crê quando está tudo uma maravilha. Todo mundo fala: eu creio em Deus. Eu creio. Mas na hora que a situação começa a apertar, que o cinto começa a apertar, aí é onde nós começamos a ver como está o nível da nossa fé, como está a nossa postura diante desse Deus Todo-Poderoso, como está a nossa crença diante desse Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz então que Jesus libera esta palavra e diz assim: trazei-me. A Bíblia diz que trouxeram o jovem, e a Bíblia diz que quando o espírito maligno que estava nele viu Jesus, a Bíblia diz que ele ficou agitado, começou a agitar o jovem com violência e caindo no chão, revolvia-se espumando. Aí é o que eu disse. Jesus vira para o pai do menino e pergunta: há quanto tempo que isto sucede? O homem falou: desde a sua infância. Desde a sua infância. Então esse jovem, há anos ele passava por esse processo. Há anos ele sofria disso. E há anos o seu pai também sofria, porque quando um membro da família é atingido, isso também nos machuca. Quando alguém da nossa casa está passando por um momento de dificuldade, isso também nos afeta. Então o pai desse menino, ele olha para Jesus. Olha o que ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes tenham lançado um fogo na água para o destruir. Vírgula. Olha o que ele diz: mas se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele não diz: tem compaixão de nós, ou você tem compaixão de mim, ou você tem compaixão do menino e ajuda ele. Não, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ou seja, o sofrimento dele também é o meu sofrimento. A dor dele também é a minha dor. A situação adversa que ele passa, eu também estou passando, porque eu estou junto com ele. É o que a Bíblia diz: alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Então o pai diz: ajuda-nos. Só que ele diz: se tu podes alguma coisa. Olha a pergunta que ele fez. Por que ele fez essa pergunta? É porque aquele homem já viveu desde a infância. Esse homem vem passando por decepções. Ele levava imagino eu, levava, nos pseudos crentes da época, nada acontecia. Levava para os sacerdotes, nada acontecia. Levava para os fariseus, nada acontecia. Levava para aqueles homens que tinham uma ciência avançada, nada acontecia. Era uma decepção atrás da outra, a ponto dele mesmo
dizer: se tu podes alguma coisa, porque até hoje eu levei em muitos lugares e não resolveu nada. Até hoje eu bati muitas portas e não resolveu nada. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem, e encontrará descanso para a vossa alma. Até então ele só tinha sofrido decepção, mas o dia que ele encontrou Jesus, entenda uma coisa, o segredo está aí. A pessoa pode estar sofrendo como esse homem desde a sua infância, mas o dia que ela encontrar Jesus, o dia que ela acreditar em Jesus, o dia que ela expor sua vida para Jesus, a vida dela nunca mais será a mesma. A vida vai mudar, a história muda, porque aonde Jesus entra, tudo muda. Pastor, tem anos que eu estou na igreja e nada mudou. É porque você ainda não teve encontro com Jesus. Tudo passa por um verdadeiro encontro com Jesus. Quando nós entendemos que nós temos que ter comunhão com Ele, aí tem transformação. Quando nós entendemos que temos que ser submissos a Ele, aí tem transformação, aí tem mudança. Mas a pessoa quer mudar, a pessoa quer que Deus faça mudança, que Deus opere, mas ela mesma não quer fazer nada. Então tem que haver, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O próprio Deus disse: achega-te a mim e eu me achegarei a vós. O apóstolo Paulo disse: olha, aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe e que Ele é presenteador. Mas presenteador, galardoador, ele termina dizendo: daqueles que o buscam. Tem que ter uma busca, tem que ter uma entrega, tem que se entregar na mão desse Deus, tem que se colocar à disposição dele, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz então que Jesus, vendo que a multidão corria, a Bíblia diz: olha, e Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem mostrou o que muitas vezes acontece. Deus pode fazer um milagre, Deus pode operar, mas a minha incredulidade, a nossa incredulidade, tem impedido Deus de operar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras: Senhor, eu creio, o Senhor está falando, eu creio, mas eu quero uma prova, Senhor, para que a minha incredulidade ela caia por terra. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade. Aquele homem pediu ajuda. Ele pediu ajuda. O problema é que as pessoas estão definhando. As pessoas estão, naufragando. Mas não tem coragem de dizer: eu preciso de ajuda. Às vezes você até pergunta: fulano, como está as coisas? Está tudo bem. A pessoa se faz de forte na hora. E muitos até conseguem enganar. Só que Deus ninguém engana. Mas tem pessoas que está visível que a pessoa está naufragando, que a pessoa está definhando, e ela diz: está tudo bem. Não.
na minha incredulidade. Me ajuda. Ele expôs para o Senhor. Que muitas vezes é porque não acreditava. Eu não acredito mais. Eu já sofri tanta decepção que agora eu não acredito em mais nada. Mas se o Senhor pode alguma coisa, nos ajuda. Olha o que a Bíblia diz. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Ele era mudo, mas também era surdo. Espírito mudo, eu e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como se estivesse morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e o levantou. Além de Jesus mandar embora o espírito maligno, Jesus levanta aquele que está caído. Aleluia. Além de Jesus botar o espírito para correr, ele levanta a pessoa que está caída. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Jesus, então, logo após, ele vai para casa. Os seus discípulos, então, à parte. Os seus discípulos à parte, porque eram muitos seguidores. Mas aqueles que posteriormente se tornariam apóstolos, chamam Jesus a pai de Senhor. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem? Vou ler o texto. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta, em algumas traduções, que existem castas de demônio, esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então tem lugares, tem situações que você vai chegar, vai orar e o demônio vai embora. Que o demônio vai bater em retirada. Só que a Bíblia diz, o próprio Senhor disse, que aqui não era um demônio, era uma legião, era uma casta de demônios. E ele disse que só sai, pode fazer o que quiser, mas se não jejuar e não orar, não vai adiantar nada. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo na geração pau na boca. Que isso, pastor? Não, está na Bíblia, foi o que inventei. Geração pau na boca. É um povo que não gosta de jejuar, é um povo que não jejua, quer que Deus abra o céu, quer que Deus cura, que Deus liberta, mas não consagra. Quer ver Deus operando, mas não paga um preço de oração, um preço de jejum. Por que geração pão na boca? Porque já acorda com pão na boca. Já acorda de manhã, vou tomar um cafezinho, ou seja, não tem período de consagração. Então essa geração pão na boca está aí. E é por isso que os milagres, que as libertações, que as situações estão o quê? Tomando proporções gigantescas. Porque o povo está parando de congregar, de consagrar. Jejum? Para que jejuar? Deixa o pastor jejum. Deixa que o fulano lá que toca jejum. Deixa não, meu irmão.
Isso é dever de todo cristão. Jejum é para fortalecimento espiritual. Jejum é para obter resposta de algo impossível. Jejum muitas vezes é para trazer livramento. Jejum também é para ser usado por Deus. Mas Jesus disse: jejum e oração é um casamento. Eu jejuo, mas eu também tenho que ter uma vida de oração. Eu também tenho que orar. Só jejuar? Não, jejum e oração. Essa casta de demônio aqui, ó, pode fazer o que quiser. Pode colocar, pode ungir um óleo, pode levar para o monte, descer do monte, pode trazer para a igreja todo dia, mas se não jejuar e não orar, não vai acontecer nada. Foi Jesus que falou, ele foi bem claro. Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Então tem batalha espiritual, irmão, que se não tiver uma consagração de jejum e oração, não vai acontecer nada não. Mas se você estiver cheio do poder de Deus, tiver uma vida ali, como dizem o povo, no azeite, consagração. Se nós olharmos os milagres da Bíblia Sagrada, eles aconteceram porque homens e mulheres pagaram o preço, se consagraram. O povo de Deus ia ser exterminado, mas houve uma mulher chamada Esther, que ela conclamou o povo: vamos entrar em jejum e oração para que a nossa nação não seja destruída. A Bíblia diz que Deus falou para Jonas: olha, eu vou destruir a cidade de Nínive. Eu vou acabar com os ninivitas, eu vou destruir aquela cidade. Vai lá e apregoa. A Bíblia diz que o rei, quando ele soube da notícia que Deus ia destruir aquela cidade, a Bíblia diz que o rei apregou um jejum. Olha, todo mundo vai jejuar, até os animais. A Bíblia diz que toda a cidade jejuou. E a Bíblia diz que Deus então disse que não ia destruir mais aquela cidade, porque ela se humilhou. Jejum também, meu irmão, é uma prática de humilhação. Entender que nós carecemos da misericórdia de Deus. Jejum e oração. Jesus disse: essa casta só sai através de jejum e oração. Tem lugares que vocês vão orar, vão usar a autoridade que eu dei, e o demônio vai embora. Mas quando for legião, for uma casta como esta que Jesus disse, só por meio de jejum e oração. Então tem situações que nós podemos clamar. Se não houver consagração, se não houver jejum, é o que Jesus disse: nada acontece. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Santo Deus, eterno Pai, Deus, é no nome de Jesus que nós te adoramos e te